Está começando mais um podcast Fala Pri, o podcast do autoconhecimento da energia e da vibração Brasil. Bora lá que segundou, né? Você que acompanha aqui todas as segundas-feiras, nós temos um novo episódio do podcast Fala Pri para você. E tem episódios que eu trago convidados incríveis e tem episódios que o meu convidado, minha convidada incrível é você. Então fica comigo, porque você que deseja ter mais e melhores resultados na tua vida, vai ter uma verdadeira aula de mentalidade aqui nesse podcast de hoje. E muitas pessoas, eu ouço todos os dias pessoas, eu recebo mensagens todos os dias no meu Instagram dizendo: Pri, eu não consigo ter resultado aqui, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Então, esse podcast é para você entender que você pode ser, fazer e ter o que você quiser nessa vida. E eu vou te provar por A mais B. E se você, meu amor, está chegando aqui pela primeira vez, porque recebeu esse podcast de alguém aí, que te ama demais, que fala assim, vai lá, ouve a Pri, ouve o que ela tem para falar para você e não me conhece, eu vou me apresentar a você. Muito prazer, eu sou a filha do Divino, a filha da Águida, a esposa do Renato, a mãe da Serena, a mãe da Maia. Eu sou mulher, eu sou esposa, eu sou empresária, eu sou mentora e treinadora. E agora, né, há mais de, 2 anos mais, sou apresentadora do podcast Fala Pri, que é o canal que eu encontrei para transbordar na tua vida. É o canal que eu encontrei para trazer pessoas aqui que te inspiram. Então seja muito bem-vindo. Se você ainda não está inscrito no canal, já se inscreve e o pulo do gato. Ativa o sininho, a notificação. Por quê? Porque toda segunda-feira, quando tiver um vídeo novo, o YouTube vai lembrar você que tem vídeo novo no canal. E você vai poder se deliciar com todos os conteúdos aqui. Tudo bem? Então, bora lá para o nosso tema de hoje. Hoje eu vou falar, gente, de mentalidade do sucesso. Muitas pessoas que me conhecem há muitos anos conseguem perceber nitidamente a transformação que eu tive na minha vida, nas minhas empresas, em tudo que eu faço. E muitas pessoas perguntam, Pri, como que foi esse processo? E eu posso dizer aqui para você, sem sombra de dúvidas, que o que me fez tornar a Priscila que eu sou hoje, o que me fez ter o resultado que eu tenho hoje, é saber vender. Presta atenção no que eu vou falar aqui para você. Muitas pessoas, elas têm aversão a vendas. Elas não gostam de vender. Quando fala de vendas, eu não sou vendedora, eu não gosto de vender. Existem muitas crenças limitantes em relação à venda. Existem vários princípios sobre vendas, mas antes de falar de vendas, de resultado, de negócios, de carreira, de tudo isso, eu quero te fazer uma pergunta. Que tipo de vida você está vendendo para você todos os dias? Presta atenção. Hoje, a vida que você tem, o resultado que você tem, está relacionado à venda que você faz para você todos os dias pela manhã. A primeira venda que nós fazemos é para nós. Então, todos os dias, se você está vendendo que a tua vida é difícil, que você não tem conhecimento, que você não sabe fazer isso, que você não sabe fazer aquilo, todos os dias você vende algo para você. E o mais incrível, que você é tão bom vendedor ou vendedora que você mesmo está comprando isso que você está vendendo. Pri, como assim? Claro, porque a tua imagem vende. A tua imagem vende. As suas ideias vendem. Tudo que você faz é venda. E a primeira venda que você faz quando você acorda é para você mesma. Que tipo de dia eu vou ter? Que tipo de resultado eu vou ter? Como eu vou me vestir hoje? Qual roupa eu vou vestir? É uma venda que você faz para você. Como que eu vou me cuidar hoje? É uma venda que você faz para você. Como eu vou cuidar da minha casa hoje? É uma venda que você faz para você. Então, todo o processo de decisão, existe um processo de venda por trás. E muitas pessoas não entendem isso. Que antes de querer vender para os outros, antes de querer vender dentro da tua empresa, a primeira pergunta é: como que você está vendendo para você todos os dias? Simples assim, né? Então, eu quero já começar esse podcast com esse chacoalhão, com essa reflexão, e que você possa refletir, entender que o resultado que você tem hoje na tua vida, ele não foi construído hoje. Foram várias vendas que você fez para você todos os dias que gerou esse resultado. Todos os dias você fez uma venda que você mesmo comprou.
Então, nesse processo, você é o vendedor e você é o comprador. E isso prova por A mais B que eu só consigo vender aquilo que eu compro. Não fisicamente, antes mentalmente. Então, por que que muitos vendedores não conseguem vender um produto high ticket? Sei lá, de 5 mil reais, 10 mil reais, 20 mil reais. Porque a mentalidade dele não está naquela frequência. Porque ele não acredita nem nele mesmo. Quanto mais falar um valor desse tamanho para o cliente. Eu vou falar um pouquinho, gente, da minha jornada aqui para vocês, é sobre isso. Então, vamos lá, Priscila, de muitos anos atrás, eu comecei a empreender com 22, 23 anos de idade. Minha primeira empresa foi uma agência de comunicação e marketing, e eu vendia sites. E naquela época, para eu falar que um site, né, era R$ 599, meu Deus, eu fazia uma mega de uma apresentação para o cliente, eu agregava tanto valor. Eu praticamente entregava o projeto e a alma para o cliente para me sentir merecedora do valor que ele ia me pagar. Eu trabalhava ali semanas num projeto e na hora de falar o preço, que era 599, uma campanha que a gente tinha de um site de 5 páginas, super bem estruturado e tudo mais, eu gaguejava. Eu não me sentia merecedora, eu enrolava durante a reunião para falar o preço. E ao longo do processo eu fui entendendo que eu tinha que curar muita coisa dentro de mim para que eu conseguisse realmente conseguir vender aquilo para o cliente, porque o cliente, ele não compra o teu produto, o teu serviço. Antes de mais nada, ele está comprando você. Mas se você não está se vendendo, ele não vai ver o valor percebido. Então, não é o nosso cliente que tem que valorizar quem nós somos. Primeiro, nós vamos valorizar aquilo que a gente faz, nós vamos valorizar aquilo que a gente entrega, para depois encontrarmos clientes na mesma frequência vibracional que podem realmente entender a nossa linguagem. Porque se você tem uma mentalidade, né, de não merecimento, de falta, de escassez, você só vai atrair para a tua empresa, para o teu negócio hoje, clientes que vão validar essa tua crença de falta, de escassez. Então, são clientes que vão comprar e não vão pagar, são clientes que não ficam na sua empresa, são clientes que vão dar muito trabalho, e você vai achar que não vale a pena, porque você está trabalhando demais e não vê o lucro do seu negócio. E você vai entender ao longo do processo que não é só sobre vender, é vender bem, é vender certo para o cliente certo, porque o mais importante diante disso tudo é a sua empresa ter lucro, é você ter lucro, ter resultados. Então, quando a gente fala do processo de vendas, então eu quero falar para você que é uma empresária, um empresário, quero falar para você que é um gestor, para você que é um profissional liberal, para você que é um autônomo, para você que deseja empreender, para você que é um CLT, para você que não trabalha. Eu quero falar. Mas o que isso vai agregar na minha vida? Tudo. Você vai entender que tudo é sobre vendas. Nós estamos vendendo o tempo inteiro. O tempo inteiro. E aí, quando foi que eu comecei a perceber que para que eu fosse uma boa vendedora, não adiantava eu apenas ser uma boa comunicadora, não adiantava eu ser apenas uma estrategista, não adiantava eu apenas entender sobre marketing, sobre técnicas de venda, não adiantava, porque eu já tinha todo um arsenal de ferramentas, eu já era uma pessoa muito dedicada, já tinha lido muitos livros de vendas e tudo mais, já tinha feito muitos cursos de vendas, mas eu ainda não conseguia ter o resultado que eu queria. E aí eu percebi, gente, que dentro de um resultado de vendas que uma pessoa tem, 70% desse resultado está relacionado à parte comportamental e 30% está relacionado à parte técnica do processo de vendas. O que entra nesse 70% do comportamental? Primeira coisa é a mentalidade. Eu tenho que ter a mentalidade de uma vendedora de elite, de uma empresária de elite. Como que é essa mentalidade? Eu tenho que ter foco, eu tenho que ter resiliência psicológica, flexibilidade psicológica, eu tenho que ter clareza do que eu quero, eu tenho que ter uma mentalidade voltada para a solução, para o resultado. Poxa, se isso não deu certo, como que eu ajusto isso? Como que eu faço aquilo? Então, eu tenho que ter uma mentalidade flexível e adaptável para as circunstâncias. Por quê? Porque a estratégia que deu certo esse mês pode não dar no próximo mês. E eu tenho que ter essa mentalidade flexível para me adaptar, tomar decisões rápidas e agir rápido, senão o resultado não acontece. Esse é o primeiro ponto, mentalidade. Então, você que é uma empresária, um empresário de elite, um gestor,
Fica comigo aqui. Mentalidade. Então, isso entra dentro dos 70% de comportamento. O que mais está dentro desse pacote de 70%? Entra ali, gente, o estado emocional, que eu chamo de estado vibracional. Então, as nossas emoções, elas importam muito no jogo do resultado, no jogo dos negócios. Então, não adianta você ter uma mentalidade forte se você tem insegurança, se você tem medo, se você tem falta de merecimento, se você vibra escassez dentro de você, se você vibra falta, se você é uma pessoa vulnerável ao que está acontecendo no teu ambiente, porque uma pessoa, quando ela aprende a fazer a gestão emocional dela, a manter a frequência vibracional dela, ela sabe para onde ela está indo, ela sabe o que ela tem que fazer para manter o foco dela e a disciplina. E o que acontece com essa pessoa que tem a gestão? Ela sabe que todos os dias é um treino para o resultado que ela quer alcançar. Eu falei isso muito recentemente dentro da minha mentoria do Master Mulheres em Ação para as minhas mentoradas, e foi justamente isso. Eu falei assim, gente, crescer dói. Crescer dói. Eu falei o exemplo da Maia. A Maia, minha bebezinha, tá com 7 meses enquanto eu tô gravando esse podcast. E ela tá no processo, tá nascendo o dentinho dela. E, poxa vida, como ela tá irritada, como tá sensível, como que aquilo tá incomodando ela. E eu aprendo muito olhando as minhas filhas, sabe? Falei assim, meu Deus, é sobre isso. Então, nós, seres humanos, nós passamos a vida inteira pelo processo do desconforto para crescer. Então, bebezinho, olho para ela assim, eu falo, crescer dói, só valida isso. Então, ir para o próximo nível dói. Só que quando nós estivermos no próximo nível, a gente não vai se lembrar de como foi. Então, daqui a alguns meses, sei lá, 1 ano, ela já vai estar com todos os dentinhos, ela nem vai se lembrar de como foi a dor do nascimento desse dentinho. E assim é o nosso processo de crescimento na vida. Quando a gente está lá, tendo o nosso resultado, a gente não lembra da dor que foi passar pela jornada. Então, quando nós falamos desse estado vibracional, é você entender que quando você está indo para o próximo nível, você vai ser testado, testada, você vai ser provado. As coisas vão acontecer de formas assim que você acha que não vai ter controle das coisas, que tudo está desabando na tua vida e parece um inferno de ponta cabeça. E é nesse momento que ter um estado emocional vibracional muito bem gerenciado vai fazer te manter o foco para você continuar. Eu falo muito isso para as minhas mentoradas. Apenas continue. É a frase. Eu tenho um colar aqui, gente. Não sei se dá para ver aqui, mas ele tem o desenho de uma águia e aqui ele tem um brilhante. Esse colar eu mandei fazer em 2020 para mim. Então, esse daqui é o símbolo da minha empresa, a águia visionária, né, audaciosa, focada. Eu me identifico muito com esse arquétipo da águia. E aqui atrás eu tenho uma frase escrito: apenas continue. Eu só não tatuei essa frase ainda porque eu sou uma caguna desses negócios que tem que me furar, que tem que, sabe? Eu nunca fiz uma tatuagem. Mas quem sabe onde eu tenho a coragem para isso? Apenas continue, que é para eu entender que essa é a jornada, a nossa missão é continuar. Porque quando, gente, um atleta chega numa Olimpíada e ele ganha aquela medalha, não foi a primeira vez que ele fez o que ele fez ali para ganhar aquela medalha. Todos os dias é um treino. Todos os dias nós estamos treinando para o grande campeonato da nossa vida. E se você colocar isso na tua mente, que o desafio que você tem hoje na tua empresa, no teu negócio, nas suas vendas, é apenas o treino para o próximo nível, para a próxima fase. E quando você está passando de nível, passando de fase, fechando ciclos para abrir novos ciclos, você vai entender que você vai ser provado, que vai doer pra caramba, que você vai se decepcionar, que você vai pensar que não tem forças, mas eu quero te falar uma outra coisa. Tem uma pesquisa, eu não me lembro o nome dessa pesquisa, mas eu ouvi isso alguns anos atrás e que eu trago isso comigo. Quando eu acho que eu não aguento mais, que eu não tenho mais forças mentais, emocionais e físicas para continuar, eu aguento mais 30%, porque a nossa mente, por proteção, ela vai fazer com que a gente pare antes. Ai, eu não aguento mais, tô cansada, vou ter um colapso nervoso. Não, você aguenta mais um pouquinho. Só continua, só continua. Veja qual é a causa raiz do que você tem que resolver para continuar. E foi nesse processo do apenas continuar
que eu fui melhorando, que eu fui me curando, que eu fui tendo clareza, que eu fui percebendo quem era a Priscila, quais eram as habilidades, as forças da Priscila, que eu fui adquirindo conhecimentos, que eu fui me conectando com pessoas, que eu fui, que eu fui, que eu fui. E muitas pessoas acreditam assim: eu tenho que me curar para ir. Tá tudo bem se você pensa assim, se isso funciona para você. Mas eu vou te falar uma coisa que funciona para mim e eu vejo funcionar para muitas das minhas mentoradas. Não é se curar para ir, porque se curar é voltar para o passado. O movimento é o contrário. É ir para se curar. Porque muitas vezes nós nem sabemos o que temos que curar. Está oculto. Mas nesse ir para frente, nesse movimento do ir, nós vamos nos descobrirmos. Vamos sendo descobertas, pouco a pouco a gente vai identificando, poxa, é isso, poxa, é um gatilho, é isso, é aquilo, é aquilo. É ir para se curar, é o movimento do ir, é o apenas continuar. Eu não consegui fazer 100% do que eu me comprometi hoje, tá tudo bem. Você fez uma única coisa muito bem feita. Você cuidou de você, você cuidou da sua família, você cuidou da sua casa. Qual foi o melhor que você fez hoje que você fala, isso eu fiz muito bem. Parabéns. Amanhã é outro dia e você vai se fortalecendo dentro dessa jornada. E isso vai mantendo o quê? O teu estado vibracional alinhado em ressonância com o resultado mental que você quer alcançar. Então, antes de algo acontecer, de materializar algo na nossa vida, na sua vida, a sua mente já chegou lá. A sua mente chega primeiro do que o resultado. Entende isso? Mas se você não consegue visualizar o resultado, se você não consegue ver o que você quer, não vai materializar. Então, a sua mente chega primeiro, depois a tua frequência vibracional te aproxima. Não adianta, tem muitas pessoas cheias de sonhos e projetos e tudo mais, mas não consegue se mover. Por quê? Porque o estado emocional não favorece, elas se distraem. Para de se distrair. Mantenha o foco. Haja como se fosse a única alternativa da tua vida. Mantenha o foco, não se distraia com coisas temporárias, não se distraia com pessoas que não agregam, não se distraia, mantenha o foco. Dentro desse 70% do comportamento, então temos mentalidade, estado vibracional, comportamento. Tudo que você faz todos os dias é o apenas continuar, é o que vai gerar o quarto pilar, que é o resultado. Você nunca terá resultados diferentes se você não agir diferente. E esse comportamento, ele é diário. Você vai começar a ter disciplina, você vai começar a ter foco, até que tudo isso que vai te desconfortar, porque se você é uma pessoa solta aí no mundo, que você não tem foco em nada, que você não tem disciplina, que você não tem uma rotina, se você é uma pessoa indisciplinada, vai doer pra caramba quando você colocar uma rotina pra você. Quando você tiver uma rotina de sucesso. A minha rotina de sucesso é oração matinal, meditação matinal. Quando, eu estava num outro momento, eu não conseguia começar meu dia sem fazer minha atividade física. Então, entende que são momentos, são ciclos. Então, agora eu estou no momento que eu não consigo priorizar a atividade física, mas eu sei que isso é um momento, porque a minha rotina matinal de sucesso, ela tem leitura, oração, ela tem meditação, ela tem atividade física. São os 3 pilares que eu tenho na minha rotina de sucesso. Nesse momento eu não estou conseguindo fazer atividade física por conta de alguns ajustes dentro das minhas empresas, que eu estou precisando me dedicar mais, e tá tudo bem, eu sei que isso é um prazo, sabe? Quando você coloca esse comando na tua mente, tá tudo bem, eu não estou conseguindo fazer tudo, mas é por um prazo, é por 3 meses que eu vou dedicar essa energia, esse tempo num outro projeto, mas eu sei voltar. Ter um planejamento é isso, é você saber sair e voltar quando você precisar. Então, esse comportamento é o que a gente faz todos os dias, é o que vai gerar o nosso resultado. Apenas continuar. E aí, o resultado, Então, eu preciso ter claro qual o resultado que eu quero ter. Então, poxa, eu quero vender 100 mil por mês, é uma meta, eu tenho que ser clara quanto. A pessoa fala, eu quero ter melhores resultados, mas quanto? Não sabe me dizer qual é a meta. Então, em cima desse resultado, eu ensino, dentro do programa Elite de Vendas, para os meus alunos, o seguinte, pega comigo. Então, hoje você que é empresário, empresária, gestor, líder, profissional liberal, autônomo, não interessa. Se você vende alguma coisa,
Pega isso. Pri, eu sou CLT. Você vende seu serviço lá dentro da empresa para os outros departamentos. Funciona do mesmo jeito, tá? Então, você pode trabalhar o que eu vou te ensinar aqui em forma financeira ou entrega de projetos, de produtos em quantidade, como você achar melhor você adaptar essa mentalidade aí, tá? Então, vamos supor, eu quero vender 100 mil por mês e a minha meta de vendas. Como que eu vou tornar isso alcançável? Então, não é só querer, eu preciso ter uma estratégia, eu preciso pôr a minha mente nessa estratégia, a minha frequência vibracional nessa estratégia para que as coisas aconteçam. Então, eu vou pegar esses 100 mil, vou dividir por 4 semanas. Então, eu tenho que vender 25 mil por semana. Eu pego esses 25 mil, divido por dia. Então, eu tenho que vender 5 mil por dia. Em cima dessa ação diária, 5 mil por dia, aí a conta reversa. Qual que é o ticket médio do meu produto? Quanto é o produto que eu vendo? Quantas pessoas eu tenho que vender para atingir minha meta do dia? E aí a questão é, quantas pessoas eu tenho que falar todos os dias, mandar propostas e apresentações que vão converter nesses 5 mil reais, que é a minha taxa de conversão. Então, vamos supor que você tem uma taxa de conversão de 10%. Então, para você chegar nesse resultado, você, no mínimo, tem que falar com 50 pessoas. Que você vai mandar proposta, vai criar relacionamento e tudo mais para você conseguir converter. E entender que o jogo de venda, gente, tem 3 pilares, que é o plantar, o semear e o colher. Você vai passar por esses 3 níveis: plantar, semear e colher. Então, se você fala com 50 pessoas hoje, não significa que essas 50 pessoas estão no momento da colheita, porque existe um processo. Não vai converter na hora. Só que tem vendedores, tem empresas que não entendem esse jogo, eles só estão olhando para o hoje. E aí você fica sempre nessa loucura mental de ter que vender todos os dias para sobreviver. Porque você não entende que a tua empresa não nasceu para sobrevivência, ela nasceu para prosperar. E uma empresa que prospera, ela tem um planejamento de curto, médio e longo prazo. Então, o que você está colhendo hoje é o que você plantou ontem. É o que você plantou mês passado. Ai, tá difícil. Quando eu ouço, tá, os empresários, gestores falando para mim, ai, tá difícil vender. As vendas estão difíceis. Eu pergunto, quais ações foram feitas há 2, 3 meses atrás? Então, dependendo do segmento, eu sou uma especialista em alguns segmentos. Um deles é o varejo, né? Então, dependendo do segmento, por exemplo, o varejo, eu vou entender quais ações sazonais foram feitas no passado, qual é a cultura de vendas dentro da empresa. Eu vou entender alguns princípios que são básicos para uma cultura de vendas dentro do negócio, porque muitas vezes o varejo fica esperando o cliente chegar para comprar. Quando o cliente não entra da loja, não vende, né? Não bate a meta, por quê? Porque o cliente não entrou, porque o movimento está fraco, aí a gente não vendeu. Só que quando você entende uma mentalidade de um time de elite de vendas e você tem uma mentalidade de um gestor de elite, você entende que existe hoje múltiplos canais de vendas que você pode acionar dentro do teu negócio, seja ele do varejo, seja ele da indústria, seja ele do serviço. Você pode ter inúmeras ferramentas. Então, você hoje pode ter um Instagram ativo, muito bem estruturado, com uma linha editorial inteligente para gerar consciência no seu cliente, para plantar, semear e colher. Você pode ter um LinkedIn, se você faz uma venda B2B, que são os prestadores de serviços, indústrias. Você pode ter um LinkedIn muito bem estruturado estrategicamente, através das postagens, através das ações que você faz lá dentro, para semear, para plantar, semear e colher. Então, você pode ter lives, você pode ter automações do WhatsApp para pegar a tua base interna. Então, muitas pessoas falam, ai, a gente tá ruim porque não tem cliente, tá? E trabalhar os clientes que você tem? Então, por exemplo, comecei a fazer um trabalho com uma empresa que tem uma base de dados de 2.000 clientes. E a primeira coisa que eu perguntei é, o que vocês estão vendendo para esses clientes? Há quanto tempo os clientes não têm um contato de vocês? Os clientes da nossa base, eles estão sensíveis a novas oportunidades, a novas campanhas. Então, a gente tem que trabalhar e fidelizar cada vez mais esses clientes para tornar eles ativos, fazer com que esses clientes tragam outros clientes. Então, existem várias estratégias aí que podem ser feitas para aumentar o teu resultado. Então, quando a gente fala de meta, é colocar o número e pensar no como. Então, nesses 5 mil por dia, onde eu vou prospectar? Então, o Elite de Vendas, né, a nossa metodologia Elite de Vendas, ele tem um funil inteligente de 9 passos. Então, inclusive, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você baixar esse funil para você, tá bom?
vai estar o funil aqui, tem um funil que eu vou deixar para você. Eu vou deixar um PDF com 32 páginas para você, ó, de presente, hein? Da minha equipe que lute aí para colocar o link aqui na descrição. Vou colocar aqui para você, e aí você vai baixar esse PDF. Esse PDF, você vai entender os 9 passos. Eu vou te falar aqui, mas vai estar tudo explicadinho lá, tá? Prospecção. Quais são os canais de prospecção? Prospecções online e offline. Então, você tem que ter uma máquina de prospecção diária rodando dentro do seu negócio, independente do seu negócio. Qualificação. Nem todo mundo que você prospecta é um cliente qualificado para você, então você tem que entender dos critérios de qualificação, demográficos e psicográficos, quem é o seu cliente ideal. Quem vende para todo mundo não vende para ninguém. Depois, identificação das necessidades. Você precisa saber qual é a necessidade do seu cliente. Hoje o cliente ele compra por dor ou por prazer. Então, de acordo com o seu negócio, o que motiva a compra desse cliente, dor ou prazer, você vai aprender isso, tá? Depois, um agendamento, uma ação. Você tem que estar na frente desse cliente mostrando que você entende a necessidade dele, que você tem um remédio para ele. Então, existem várias estratégias para você fazer isso. Isso você aprende dentro do Elite de Vendas, como você pode promover workshops, como você pode promover café de encontros, de network, como que você pode ter um script inteligente para agendar reuniões, sejam elas presenciais, sejam elas online, reuniões de grupo, enfim. Tem várias estratégias que você pode fazer para ativar e estar na frente do seu cliente ideal. Então, depois que eu identifiquei as necessidades, que eu fiz esse agendamento, eu vou para onde? Para uma apresentação personalizada. Então, imagine que você tem 2.000 clientes e esses 2.000 clientes têm necessidades diferentes para comprar o seu produto ou seu serviço. Então, você pode dividir isso em grupos e fazer apresentações personalizadas. Vamos supor que você tem 10 serviços hoje na sua empresa. Esses 10 serviços talvez não vai atender todo mundo, mas você pode pegar um serviço principal que atenda um grupo de pessoas e fazer uma apresentação personalizada para essas pessoas. E isso vai fazer com que você também possa ter uma programação e um cronograma de campanhas na sua empresa, porque muitas vezes o seu time comercial não é que eles são ruins, não é que eles não vendem, é que eles não têm direção, é que eles não têm uma estratégia que vem do líder, é que eles não têm uma campanha bem estruturada para eles venderem, para eles terem foco, porque se hoje você tem uma gama enorme de produtos e serviços, e você fala para o seu time vai vender, eles vão vender aquilo que é mais fácil, por isso que muitas empresas hoje não têm um time de vendas, eles têm tiradores de pedidos. E se você tem tiradores de pedidos hoje na tua empresa, você está sofrendo pra caramba. Por quê? Porque os seus tiradores de pedidos aí, que você chama de vendedores, eles estão vendendo o que é melhor para eles, mais fácil, que eles têm mais conhecimento e o que o cliente quer comprar. Então, eles estão tirando pedido e geralmente esses produtos, esses serviços não são os mais lucrativos do seu negócio. Então, você está deixando muito dinheiro na mesa por não ter uma estratégia, uma direção certa, quando você entende esse processo do funil que você pode baixar aqui, tá? E aí, outro ponto, apresentação personalizada. Fui lá, mostrei para o meu cliente de forma cirúrgica que eu tenho um produto que cabe como uma luva para ele, certinho. Vem para o próximo nível, né, gente? Não é porque você tem um produto ideal, serviço ideal, e o cliente precisa dele, que ele vai comprar. Tem um outro ponto chamado objeções. O nosso cliente sempre vai ter uma objeção em não comprar o nosso produto. Ou ele vai ter medo, se vai dar certo. Quais são os medos que o cliente tem? Medo do fracasso. Ah, isso vai dar certo para mim, isso serve para mim, vai resolver, eu vou conseguir dar conta, vai ser bom para mim, vai ser bom para o meu negócio? Primeiro medo que ele vai ter é o medo do fracasso. Segundo medo que ele vai ter é o medo do que as pessoas vão dizer para ele quando ele toma essa decisão de compra, né? Então, isso também entra num outro parâmetro também. E aí você consegue entender que não adianta você montar tudo isso se você não é muito bom em quebrar objeções. Então, dentro do seminário Elite de Vendas, eu até entrego um manual ali para os participantes de mais de 60 quebras de objeções, que os clientes dizem assim, tenho que falar com meu marido, tenho que falar com a minha esposa, não tenho dinheiro, no concorrente é mais barato, não tenho cartão de crédito. Então, tem um manual completo de mais de 60 quebras de objeções. Então, quando a gente vai quebrar uma objeção, a gente nunca responde uma objeção. Quer ver o que é muito comum os vendedores fazerem? Olha só. Os vendedores costumam fazer assim.
o cliente fala assim, tá caro. Aí o vendedor fala, sabe o que que é? Porque a gente tem os custos, porque isso, porque papapá. O cliente não quer saber dos seus custos, ele quer saber que tá caro. Que ele não... E aí, qual que é uma pergunta que um vendedor que recebe essa tá caro do cliente tem que fazer para o cliente? Primeiro, você não vai responder, não vai justificar. Toda resposta é uma justificativa, o cliente não quer saber de justificativa. A pergunta que você vai fazer para o seu cliente é caro comparado a quê? Caro comparado a quê? Porque muitas vezes o cliente está comparando você com o concorrente que não está entregando o que você está entregando. Aí ele fala, caro comparado ao seu concorrente está mais barato. Aí você, especialista, um vendedor de elite que você vai se tornar, porque eu vou dar uma oportunidade para você se tornar um vendedor de elite no final desse podcast aqui, você vai olhar para esse cliente abençoado e vai dizer para ele, me fale exatamente o que você cotou no meu concorrente. O produto é assim? O produto é assado? O prazo de validade? Prazo de entrega? Forma de pagamento? Você vai realmente ver todas as condições, porque a gente não tem milagre. Muitas vezes o cliente está comprando enganação, comprando fumaça. Se você é bom no que você faz, se você se garante, o cliente vai comprar de você. A segurança que você dá, o seu cliente vai comprar, sabe? Então não é sobre preço, é sobre o quanto você está mostrando o valor agregado sobre o que você está ofertando para esse cliente, principalmente se você for prestador de serviço. A prestação de serviço é algo que a gente consegue assim, criar um grande diferencial, porque serviço é serviço, é único, é exclusivo, sabe? Aí produto é mais desafiador do varejo? Mas tem toda a experiência que a gente dá para o nosso cliente, o conforto, formas de pagamento, tem tudo adicionado ali também no ambiente de compra, tá? Que você pode. Então o cliente ele sempre vai ter uma objeção. Então, o nosso papel como vendedores de elite é quebrar essas objeções fazendo perguntas e tendo o quê? Muita energia. Não adianta você querer quebrar uma objeção se você não tem energia de pulsão de vida, porque o cliente vai te engolir, tá? E aí que muitos vendedores eles desistem quando o cliente... Sabe, há um tempo atrás eu li um livro chamado A Bíblia de Vendas, e dentro é um livro muito antigo, tá? Inclusive para quem quer se aprofundar em vendas. Eu já li centenas de livros de vendas, fiz muitos treinamentos e uma dor que eu sempre tinha era que os livros eram muito técnicos e os treinamentos muito técnicos e eu queria criar algo novo que trabalhasse a parte mental, vibracional, comportamental do que eu estou passando aqui para você de forma simples e prática. Então, a Bíblia de Vendas é uma Bíblia mesmo, desse tamanho. E tem muitos dos conceitos ali dentro que eu consegui simplificar para entregar para que as pessoas pudessem ter mais performance e resultado. E aí, eu me lembro até hoje de uma parte do livro que disse assim, que fizeram uma pesquisa há muito tempo, dizendo assim, qual que é a forma mais fácil do cliente dispensar um vendedor? Sabe qual é? É o cliente falar que não tem dinheiro. Aí o vendedor desiste. E aí, para mim, isso não é vendedor, é tirador de pedido. Porque os vendedores de verdade, eles geram tanto valor que o cliente vai arrumar o dinheiro que for para ter aquilo que ele quer. Simples assim. E aí, meus amores, o que acontece? A gente começa a entrar num processo, né, de quebra de objeções, que é realmente mostrar o nosso valor. E aí, quando você entende o método do Elite de Vendas, você já começa a quebrar a objeção antes de ela aparecer. Antes dela aparecer, se você conhece o seu público, sua qualificação, quais são as objeções? Meu cliente não tem tempo, o meu cliente tem uma vida financeira um pouco apertada, então você já começa a quebrar objeções antes de ela surgir. Então, na cabeça do cliente, isso é fantástico, porque a gente usa muita psicologia de vendas também, tá? Muita PNL nesse processo de vendas, então você tem que ser um especialista em pessoas e comportamento para que você possa ser um vendedor de elite. E a gente ensina tudo isso dentro do método Elite de Vendas 4.0, que eu vou falar daqui a pouquinho para vocês. E aí, objeção quebrou objeção. Aí vem a parte do fechamento. É a parte mais tranquila do negócio? Claro que não, tem muita tensão aí, né? Quando a gente vai falar do fechamento. Existe muito medo, né? O vendedor de dar o checkmate ali, o cliente falar que não quer, então por isso tem muito vendedor ficar cozinhando o galo e não chama o cliente pro front ali, que aí, vamos fechar o compromisso, quando que eu posso te entregar, fica enrolando ali esperando o cliente comprar, né? Vendedor que tem medo da rejeição, medo do não.
E o cliente também tem muito medo de dar esse passo. Só que eu falo que somos nós, vendedores de elite, que temos que estar à frente para realmente buscar esse comprometimento do nosso cliente que está com medo. A gente tem que dar segurança, a gente tem que entender se tem alguma dúvida, se a gente pode ajudar para que ele possa ter esse resultado. Então, o fechamento, a gente usa a técnica ou, tá? Ah, você prefere que eu te entregue durante a semana ou ao final de semana? O endereço de entrega é na sua casa ou é no trabalho? Então, a gente dá para o cliente essa liberdade para ele escolher o tempo inteiro, para ele não se sentir invadido, para ele não se sentir acuado, para ele não se sentir, sabe, manipulado dentro do processo. E isso a gente tem que ter muito claro, porque se você acredita no produto, no serviço que você tem, você está entregando um benefício, gente. Vender é servir. Vender é facilitar a vida do outro, vender é abençoar a vida do outro. E quando você não abre a tua boca abençoada para vender, você está deixando de ajudar muitas pessoas, tá? Então, esse é um processo de fechamento. Depois que eu vendo, acabou? Claro que não, só que para muitas empresas acaba aí, por isso que não tem resultado. A gente vai fazer o quê? O pós-venda, o follow-up. A gente vai validar se aquilo que a gente identificou de necessidade, que foi entregue, o cliente está satisfeito e eu vou ajustando a satisfação do meu cliente, porque eu não quero vender uma vez só para esse cliente, meu Deus do céu. Eu quero vender para esse cliente 2, 3, 4, eu quero vender a vida inteira para ele. Porque esse é o jogo de quem está fazendo milhões, esse é o jogo de quem está fazendo resultados, é a fidelização. Se você não tem um programa de fidelização, de vender sempre o próximo nível para o seu cliente, sempre o próximo benefício, você sempre vai estar enchendo um balde que está furado. Nunca vai ser o suficiente, porque você sempre tem que voltar para o topo do funil. Depois que você baixar aqui, você vai entender o que é esse funil. Você tem que voltar para o topo do funil para prospectar de novo, para começar tudo isso de novo. Então, quando a gente fala do pós-venda, é se aproximar do cliente, é buscar esse relacionamento, essa confiança, para que a gente entenda outras necessidades e possa continuar vendendo para esse cliente. E aí vem o pulo do gato, né, gente? Eu quero vender para ele, eu quero vender para a família dele, eu quero vender para os amigos deles. É pedir indicação. A gente tem que fazer esse cliente ser o nosso vendedor. Hoje, gente, algo incrível acontece na minha empresa, na minha mentoria. Sabe o que é? A maioria das mulheres que estão lá, elas vêm por outras mulheres. Porque eu falo para as minhas mentoradas, vocês tratem de me dar resultados, hein? Vocês tratem de mudar a vida de vocês, o resultado da empresa de vocês, porque vocês são minhas vendedoras. Então, hoje eu tenho um time de vendas enorme. Quem é meu time de vendas? As minhas mentoradas. Elas são minhas vendedoras. Porque vem muitas pessoas através da indicação. Porque eu peço, tem alguém que você gostaria que estivesse com você nesse momento? Tem alguém que eu faço os eventos presenciais que você gostaria de trazer com você? Porque esse é um processo de manter o seu ecossistema sempre fortalecido, tá? Então, esse é um pouquinho, gente, do processo da metodologia Elite de Vendas. Então, você que já acompanha um pouco mais o canal, teve o episódio 60, que inclusive vou colocar o card aqui para você assistir, que eu falo um pouquinho ali da minha história, da minha jornada, como surgiu o Elite de Vendas na minha vida, e foi assim um presente de Deus mesmo, sabe? Para minha vida, para minha empresa, e quantas empresas eu consegui abençoar ensinando o que para mim é óbvio, né? Então eu falei para vocês aqui em 1 hora o que para mim faz parte do meu dia e que talvez pode salvar a tua empresa, o teu negócio, pode te dar um gás, pode te dar um ânimo desse lado. Então, o Elite de Vendas não só é um presente para mim, mas um presente para todos os profissionais que passaram pelo Elite de Vendas. Eu perdi as contas já, a minha equipe também. Foram centenas de equipes treinadas no Brasil todo, né? Então, o Elite, ele nasceu em 2017, eu não tinha nem minha empresa de treinamentos ainda. Eu ministrei o primeiro Elite de Vendas, que ele era meio período, seminário era um workshop de 4 horas. E depois, em 2018, não, 2017 ainda. Agosto de 2017, ele era meio módulo. Depois, em outubro, dia 31 de outubro de 2017, eu não tinha nem minha empresa, nasceu o seminário Elite de Vendas, o dia inteiro de treinamento. Depois foi outubro, fiz novembro. Depois veio janeiro de 2018 e eu não parei mais. Assim, foram centenas de turmas abertas. Então, antes eu fazia turmas abertas do Elite de Vendas. O que eram as turmas abertas? Eu abri o evento, a data, e ali vinham pessoas de várias empresas. Então, tinha empresas que mandavam 5 colaboradores, tinha empresa que vinha 10, 20 colaboradores.
Tinha empresa que vinha um colaborador, tinha dono da empresa que vinha, depois mandava equipe, e era uma turma mista, né? Então, eu fiz, assim, centenas de seminários como esse, de turmas mistas. A gente fez elite de vendas segmentados para o varejo, elite de vendas segmentado para o segmento da beleza, junto com o Sebrae. Então, eu fiz várias aberturas de eventos do Sebrae com o programa Elite de Vendas. E aí, com a pandemia, com a chegada da pandemia em 2020, eu parei de fazer essas turmas abertas presenciais, ou seja, gente, tem aí praticamente 4 anos e meio que não acontece as turmas abertas do Elite de Vendas. E aí eu comecei a fazer os seminários online, inclusive aqui na produtora Artes Filmes. Em 2020 a gente fez o seminário Elite de Vendas online e não paramos mais, porque a gente começou a atingir o quê? O Brasil todo com o seminário Elite de Vendas online, muitas pessoas tendo resultados e sendo o primeiro passo ali para elas estruturarem os negócios dela, que a gente tem um princípio dentro do Elite que é assim, gente, venda é renda, venda é energia, vende que passa, vende que sara, sabe? Então, e isso vem resgatando muitas pessoas, porque existem profissionais incríveis. Talvez você que está me ouvindo aqui, você é um profissional incrível, você ama o que você faz, mas você não tem resultado porque você não sabe vender. Né? Então, talvez porque você tem muitas crenças limitantes sobre vendas, talvez você nunca teve um método certo para vendas, enfim. E aí o que acontece? Depois da pandemia, eu comecei a fazer o seminário Elite de Vendas só para empresas, que a gente fala que são os corporativos. Então, as empresas me contratam, eu vou lá e treino o time delas. Então, empresas que têm 10, 15, acima. Para compensar para a empresa, eu sou muito sincera sobre isso, né? Uma empresa tem um funcionário, pode contratar o seminário Elite de Vendas? Pode contratar. Então, hoje o seminário Elite de Vendas está na faixa de 13 a 15 mil reais. Ou seminário Elite de Vendas. Dependendo do que a empresa vende, do ticket, super compensa ela treinar um funcionário no seminário que vai ali, sei lá, vender R$ 1 milhão por mês, que é a meta dele, R$ 500 mil por mês, super compensa. Só que, na maioria das empresas, né, gente, não cabe hoje investir R$ 15 mil em uma pessoa para a pessoa vender uma meta de 100 mil por mês, por exemplo. Depende da mentalidade também, né? Se achar que é um investimento, vale que a pessoa é a pessoa certa, o resultado vai vir, vem, porque não tem como a pessoa ser a mesma pessoa depois do Elite de Vendas. E aí, a gente não abriu mais as turmas abertas e muitas pessoas falam, Pri, quando que vai ter o Elite? Quando que vai ter o Elite? Quando que vai ter o Elite? E não era o momento, porque eu estava estruturando minhas outras empresas, meus outros negócios. Então, para mim, o corporativo é algo muito fácil de eu entregar. Por quê? Porque a empresa, quando contrata o Elite de Vendas, então ela já arruma a sala de treinamento, ela já toda essa questão estrutural é por conta da empresa, então eu vou lá, eu faço o seminário e tá tudo certo. E quando a gente faz as nossas turmas abertas, a gente tem que abrir lotes de ingresso, campanha, buscar local que atenda as pessoas, ver a melhor região, a maior isso, a maior aquilo. Então, a logística de tudo isso não é fácil, né? Fazer eventos presenciais não é fácil. E aí ficou isso, foi assim, ok, no momento certo a gente vai fazer. E aí agora, né, gente, em 2024, a gente trouxe várias inovações para o meu negócio, de treinamento, de mentorias, e eu falando com o meu time, esse ano é o ano de a gente realmente fazer o nosso seminário Elite de Vendas aberto. Então, você que está ouvindo esse podcast aqui, rufem os tambores, você pode ter a oportunidade de estar comigo no seminário Elite de Vendas, que vai acontecer no dia 7 de setembro de 2024. É um sábado, feriado. Por quê? 7 de setembro é o dia da independência, gente. É o dia de realmente você, sabe, se libertar dessas amarras aí que prende o teu comercial de vender, de prosperar e de ir para o próximo nível. Então, 7 de setembro de 2024, vamos ter o seminário Elite de Vendas. Eu vou colocar abaixo aqui um link do WhatsApp, tá bom? Você vai clicar e você vai falar diretamente comigo. Pri, eu quero ir no seminário Elite de Vendas. Então, para vocês que estão aqui no podcast, você que quer ir sozinho, você que tem um time, você quer levar a tua equipe, pode me chamar aqui, que a gente vai fazer um negócio, assim, surreal para você estar conosco lá no dia 7 de setembro, no seminário Elite de Vendas. Então, preste atenção nos links que eu vou colocar aqui para você. Então, a gente tem o link do funil para você baixar, que é um presente para você, gratuito, tudo bem? Tá aqui embaixo na descrição. Tem o link
para você me chamar do WhatsApp, pegar mais informações, uma condição especial para estar comigo e o seu time dentro do seminário Elite de Vendas, que vai acontecer no dia 7 de setembro. Então, você que vai acontecer onde, Pri? Vai acontecer talvez em Arujá, talvez em Mogi das Cruzes, talvez em Guarulhos. Vai acontecer nessa região do Alto Tietê, que é onde eu moro, tá? Então, vai acontecer por aqui. Mas me chama, que talvez a gente já tenha um local definido, eu já passo para você. E aí, você pode me chamar, a gente vai conversando. E o que mais eu tenho para você? O que mais? Antes de eu dar mais presentes para vocês, já comenta aqui o que você aprendeu com esse podcast, qual foi a chave que virou, e já copia o link para colocar lá no grupo da família, da empresa, dos amigos, que eu tenho presente para você. Mais presente? Sim, meu amor, mais, né? Porque as pessoas prósperas e abundantes, elas gostam de presentear, de dar para o próximo. Então, aqui, meu amor, o que mais eu tenho? Claro, né, gente, que eu sou chique, que eu sou, né, uma pessoa que eu me conecto com pessoas extraordinárias. Então, nós temos um patrocinador oficial no podcast Fala Pri. O patrocinador oficial é a Gil Estética Avançada de Arujá. Você já deve ter ouvido falar aí da Geolaser. Antes chamava Geolaser, que era focada na depilação a laser. E hoje a Gil Estética Avançada, ela é focada na transformação facial e corporal, com vários procedimentos. Então, tem procedimentos corporais, faciais, os invasivos. Ela cuida de você, ela cuida da sua embalagem, ela cuida da sua pele, do seu corpo. Então, a Gil é a nossa patrocinadora oficial. E todos vocês que estão aqui ouvindo o podcast Fala Pri, já ganham de presente uma avaliação 3D facial. Pri, o que é essa avaliação? Essa avaliação, você vai lá na Gil. Pri, como que eu vou fazer para ir lá? Tá, vamos lá. Tem link aqui embaixo. Ativar o teu voucher da avaliação facial. Você vai clicar, vai preencher o formulário. Quando você preenche o formulário, a nossa consultora vai entrar em contato com você. E ela vai te perguntar qual o melhor dia e horário para você fazer a sua avaliação facial. Você chega lá, tem todo o processo de encantamento que você vai se surpreender quando você chega, como que a Gil trata você. Chegando lá, você vai para uma sala de avaliação e você é colocado no equipamento chamado Dermiscan, que ele vai fazer toda a sua avaliação 3D e ele vai mostrar a profundidade da sua pele. Como que está a sua pele? Por trás dessa camada, sabe, gente? Essa camada que a gente usa aqui, como que está a profundidade dela? Ela está ressecada? Ela está com manchas? Ela está desidratada? Ela está com marcas do tempo? Como que está? E aí você vai ter um raio-x 3D digital da sua pele, e isso é transformador, porque você vai entender quais são os protocolos que você precisa para restaurar a beleza da sua pele. E aí você encontra tudo lá. Então, o link está aqui para você preencher. Então, se você é de Arujá ou próximo de Arujá, tem essa oportunidade de conhecer sem compromisso nenhum. Já sai com essa avaliação linda, gente, eu fiz e eu me surpreendi. É lindo demais, tá? Então tá aqui também. E é isso, meus amores. Eu quero agradecer também aqui, claro, né, gente, a nossa produtora Artes Filmes, que é responsável por entregar para vocês toda essa qualidade de áudio e vídeo e de sempre estar aqui nesse projeto do podcast Fala Pri. Quero agradecer a toda a equipe de produção, tem muita gente por trás para fazer isso acontecer. Quero agradecer a Cristina do meu time, a Cris que está comigo o tempo inteiro nessa jornada, que cuida ali de todos os bastidores do meu negócio. Então, quero agradecer a você pela sua audiência. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ative a notificação, que na próxima segunda-feira nós temos um encontro marcado. Beijo no coração, fica com Deus. Tchau, tchau.